Olá, pessoal! Então, aqui é a Lívia Nicolini, continuando o conteúdo de interações gênicas. Então, como a gente viu até agora, na interação gênica eu vou ter dois pares de genes, e nos casos que a gente está vendo, dois pares de genes que se agregam de forma independente e que vão atuar no fenótipo de uma característica. A gente viu a epistasia dominante, a epistasia recessiva e um outro tipo de interação gênica que mantém a proporção clássica 9331, mas ao invés de serem dois fenótipos que apresentam essa proporção, é apenas um fenótipo, né, que é a crista da galinha e a plumagem do periquito australiano. Então, esse quadrinho tem os principais tipos de interação e as proporções a partir do cruzamento entre dois heterozigotos. Então, aqui a gente tem a proporção clássica, a epistasia dominante, a epistasia recessiva. Agora a gente vai ver rapidamente esses outros exemplos. Então, nos genes duplos com efeitos cumulativos, o que acontece? Eu tenho aqui o formato da abóbora, que pode ser discoide, esférica ou alongada. Na abóbora discoide, eu tenho que ter pelo menos um dominante de cada par. Então, aqui A e B na proporção, então vão ser a proporção 9. Na abóbora esférica, eu tenho que ter pelo menos um dominante em um par. Então, se é azão alguma coisa, bezinho, bezinho, vai ser esférica. Se é azinho, azinho, bezão alguma coisa, também vai ser esférico. Então, eu acabo que eu junto essas duas classes fenotípicas em uma só, dando a proporção 6. E a abóbora alongada é o duplo homozigoto recessivo. Aqui, 1. Tá certo? Outro exemplo de interação é quando eu tenho genes duplos dominantes determinando um fenótipo. Então, aqui no fruto da capsela, esse fruto pode ser em formato de coração alongado. Para ser no formato de coração, basta que tenha um alelo dominante em qualquer par. Então, eu passo a juntar todas essas três classes fenotípicas. Então, eu faço uma única só, que seriam 15 e 16 avos. E para ter o formato alongado, somente o duplo homozigoto recessivo. Então, aqui eu tenho a proporção 15:1, tá? No caso da cor da flor em violeta, que pode ser púrpura ou branca, é o contrário do que a gente tinha em cima. Agora são genes duplos recessivos. Se eu tenho, para eu ser colorido, tem que ter um dominante em cada um dos pares. Então, azão alguma coisa, bezão alguma coisa, eu tenho a violeta colorida. Se qualquer um dos pares for um homozigoto recessivo, a flor vai ser branca. Então, eu junto essas três classes fenotípicas em apenas uma, dando a proporção 9:7. E essa última aqui é uma epistasia dominante, mas que acaba tendo a interação com o homozigoto recessivo, também da coloração, que também dá a coloração branca, dando a proporção 13:3, que a gente viu lá no exemplo de epistasia dominante, tá? Então, esses aqui são os principais casos de interação genética, ou interação gênica. Vamos exemplificar com duas questões. Então, a primeira questão. Na cebola, a presença de um alelo dominante, Czão, determina a produção de bulbo pigmentado, ou seja, colorido. Em cebolas Czinho, a enzima que catalisa a formação de pigmento não é produzida e a cebola é branca. Outro gene herdado de forma independente apresenta o alelo Bzão, que impede a manifestação do gene Czão. Então, Bzão vai ser epistático sobre C. Bzão impede a manifestação de C. Homozigotos bezinho não têm a manifestação da cor do bulbo impedida, então podem ser coloridos. Quais as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas com Bzão, Czão? Então, um dos parentais é esse, Bzão, Czinho. E a proporção fenotípica do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas significa que, para ela ser colorida, ela é Czão, e a gente, como está dizendo que é homozigoto, a gente então pode afirmar que é Czão. E para ela expressar essa cor, ela tem que ser bezinho, porque Bzão impede a coloração. Então, eu tenho um dos parentais
Czão, Czão, Bzinho, Bzinho, e o outro é Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, como está dito aqui. A prole vai ser toda heterozigota, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, todos serão brancos, porque esse vai formar gametas Bzinho, Czão, e esse vai formar gametas Bzão, Czinho. Então, todo mundo aqui é Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, todos serão brancos. No outro exemplo, na herança da cor do fruto da moranga, estão envolvidos dois pares de genes, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho. O gene Bzão produz frutos amarelos, mas na presença do gene Azão, ele é inibido e produz frutos brancos, como seu alelo Bzinho. Então, aqui a gente também tem um caso de epistasia dominante, tá? O indivíduo duplo recessivo produz frutos verdes. Uma planta homozigota produtora de frutos amarelos é cruzada com outra produtora de frutos verdes. Uma planta filha desse cruzamento, que será chamada de planta 1, foi cruzada com outra planta 2, produtora de frutos brancos. O cruzamento entre as plantas 1 e a planta 2 produziu 4/8 de plantas com frutos brancos, 3/8 com frutos amarelos e 1/8 com frutos verdes. Responda. Que denominação se dá a este tipo de interação entre os genes A e B? Epistasia dominante, porque o gene A impede a expressão de B, então, impedindo a coloração do fruto, ok? Quais são os genótipos da planta 1 e 2? Então, vamos lá. Os primeiros parentais, são esses aqui. Uma planta homozigota, produtora de frutos amarelos, então ela tem que ser Bzão, Bzão, porque ela é homozigota e amarela, e Azinho, Azinho, para não estar sofrendo epistasia. Foi cruzada com outra produtora de frutos verdes, que já está dizendo ali que é o duplo homozigoto recessivo. Esses dois aqui, esse vai produzir o gameta Bzão, Azinho, e esse o gameta Bzinho, Azão. Do cruzamento deles vai surgir a planta 1, que é Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho. Então, esse é o genótipo de 1. No cruzamento de 1 e 2, a gente já sabe que tem que ser heterozigota para que todos os fenótipos possam aparecer na prole. Se qualquer um desses pares for homozigoto ou dominante ou recessivo, a gente não vai ter na prole os 3 fenótipos possíveis, amarelos, verdes e brancos. Então, eu cruzei a 1, que é essa daqui, e que vai produzir os gametas Bzão, Azinho e Bzinho, Azão, com essa daqui, que é a dupla heterozigota, que é a planta 2, e eu tenho aqui os 4 gametas possíveis. Então, da combinação deles, fazendo meu quadro de Punnett, eu confirmo essa proporção aqui. 4/8 vão ser brancos, 3/8 vão ser amarelos e 1/8 vão ser verdes. Então, o genótipo de 1 e 2 são Bzão, 1, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, e 2, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, tá? Agora eu vou falar de mais 2 conceitos, só para vocês saberem, e não vou me estender neles, porque a gente não tem tempo hábil e são um pouco mais complicados, né? Assim, até da gente resolver os exercícios, que o primeiro deles é a herança quantitativa ou poligênica. Então, que a herança vai resultar do efeito cumulativo de muitos genes, cada um contribuindo com uma parcela do fenótipo. A forma mais comum que a gente tem, assim, mais fácil de exemplificar, seria a nossa cor de pele, que a gente tem uma discussão se são 2 pares ou 3 pares de genes que vão contribuindo com a produção de melanina. Então, desde uma baixa produção de melanina fazendo a pele clara, até uma alta produção de melanina fazendo a pele mais escura, se são 2 ou 3, mas nesse tipo de herança, cada alelo dominante que a pessoa tem, aumenta a produção de melanina e a gente passa a ter um degradê das cores da pele, tá? Então, quem for o homozigoto dominante para todos os pares vai ter a pele mais escura, e quem for o homozigoto recessivo para todos os pares vai ter a pele mais clara, e os mulatos escuros, no caso de serem 2 genes que determinam a produção de melanina, os mulatos escuros seriam os indivíduos que têm 3 alelos dominantes, o mulato médio, os indivíduos que têm 2 alelos dominantes, e os mulatos claros, os indivíduos que têm apenas um alelo dominante, tá? E a questão do albinismo aí é um outro par que vai atuar, que é o que permite ou não a deposição do pigmento. Então,
Nesse caso, eu tenho a produção do pigmento é um conjunto de genes. E a deposição do pigmento é um outro par. E aí é isso que vai estar relacionado com a pessoa ser albina ou não, tá? E por último, a gente tem que sempre falar, comentar, lembrar que a gente trabalhou até agora com genes que estão segregando de forma independente. O que isso quer dizer? Genes que estão em cromossomos diferentes. Mas, na verdade, a gente, na maioria em todos os nossos cromossomos, na verdade, a gente vai ter mais de um gene. Então, a gente diz que esses genes estão unidos, que eles estão em linkage, né? Que eles fazem parte do mesmo cromossomo. E aí, eu posso, quando eu tenho heterozigotos para, por exemplo, 2 pares de genes, eu posso ter a minha configuração azão, bezão, azinho, bezinho, ou a minha configuração azão, bezinho, azinho, bezão, dependendo de como eu recebi isso dos meus pais. Então, a gente chama de cis quando eu tenho dominantes no mesmo cromossomo e recessivos no outro cromossomo, e trans quando isso está invertido. Mas isso é só no caso do indivíduo ser heterozigoto. Se o indivíduo ele é homozigoto, ele seria azão, azão e bezão, bezão. Ou azão, azão, e aí aqui bezão, bezinho, invertido. Mas o que é importante aqui dessa conceituação é que no linkage eu tenho genes que estão no mesmo cromossomo. E aí, se eu tenho esses genes que estão no mesmo cromossomo e esse cromossomo não sofre permuta na meiose, eu só vou ter 2 tipos de gametas possíveis sendo formados. Nesse caso, por exemplo, gametas azinho, bezinho e aqui azão, bezão. Mas, se sofrer permuta, que é a quebra aqui da cromátide irmã e a troca de pedaços de cromossomos, eu passo a ter 4 genes possíveis, né? Então, aqui eu troquei esse pedacinho aqui, eu troquei bezão com bezinho, então eu vou ter um gameta azinho, bezinho, outro gameta azinho, bezão, outro gameta azão, bezinho, outro gameta azão, bezão. Só que nesse caso, não é uma proporção direta, não é uma frequência direta de quais gametas. A frequência de gametas depende da distância desses cromossomos a distância desses genes no cromossomo, e o que permite que aumenta a chance ou diminui de que a quebra na permuta e a troca aconteça. Então, normalmente, genes que estão muito próximos sofrem pouca permuta, porque é mais raro que a quebra aconteça entre eles, a quebra das cromátides irmãs, para que essa permuta aconteça. Quanto mais distante os genes no cromossomo, mais chance de acontecer essa permuta, tá? Então, a única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês entenderem é que quando eu falo que o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, eu tenho que primeiro descobrir se esses genes estão em linkage, ou seja, estão no mesmo cromossomo, ou se eles estão em cromossomos diferentes e vão se segregar de forma independente, que é o que a gente viu aqui a partir da segunda lei de Mendel, ok? Com isso aqui, nós terminamos o nosso conteúdo de genética. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!